Há 100 anos atrás, em 1917, nascia no Porto aquele que virá a ser um dos grandes nomes do panorama artístico e da pintura no nosso país ao longo do século XX, Júlio Rezende. Encontramos-nos em Gramido, no concelho de Gondomar, para onde o pintor se mudou em 1966 e onde, ainda em vida, em 1993, foi criado o Lugar do Desenho, a Fundação Júlio Rezende, com base numa doação de mais de 2.000 desenhos do artista. Uma fundação que, ao longo destes anos, não só tem promovido, divulgado a arte de Júlio Rezende, mas tem-se tornado também um importante polo cultural e pedagógico. Júlio Rezende, que é, de facto, um nome incontornável no panorama da arte portuguesa. Um nome marcante também da Escola de Belas Artes do Porto, da qual se torna professor em 1958, cruzando ao longo de décadas diferentes correntes e estéticas, desde uma abordagem inicial mais figurativa, próxima do neorrealismo, até visões e intervenções muito mais abstratas, geométricas e claramente expressionistas. Júlio Rezende, que desenvolveu a sua arte em diferentes suportes e através de diferentes estratégias, e uma das áreas onde mais se notabilizou foi na arte, na criação de murais. Ora, é exatamente sobre esta arte mural em espaços públicos que nós temos vindo, nos caminhos da história, a debruçar-nos. Fizemos isso no episódio anterior, onde vimos aquelas foram as primeiras obras públicas de Rezende, os seus murais na Escola Preparatória Gomes Teixeira, no refeitório, ou no Palácio da Justiça, ainda pintados a fresco. Mas depois, com a sua grande paixão pela cerâmica, vimos também a produção de outros grandes murais, com destaque, obviamente, para aquela que é considerada como a sua obra maior, a Ribeira Negra. Mas os murais, a obra pública de Rezende, acabou por abordar também outras técnicas e outros suportes, nomeadamente quando ele enverdou também pela arte sacra. É o caso dos vitrais. A mais relevante intervenção de Júlio Rezende em espaço sacro ocorreu aqui, na Igreja Nossa Senhora da Boa Vista, no Porto, um projeto do arquiteto Agostinho Rica. É uma igreja que ficou também conhecida popularmente como a Igreja do Foco, tendo em conta o nome da urbanização onde ela se implanta. Aliás, a urbanização, em boa verdade, chama-se William Graham. E este nome resulta do facto deste espaço ter sido ocupado durante décadas por aquela que foi uma das fábricas mais marcantes da área metropolitana do Porto, a fábrica William Graham, conhecida também como a Fábrica dos Ingleses. No entanto, tendo em conta o aparecimento nesta urbanização nos anos 70 de um então famoso cinema que marcou a cidade, o Estúdio Foco, a urbanização ficaria conhecida como a Urbanização do Foco e a sua igreja como a Igreja do Foco. Mas é aqui que, com efeito, Júlio Rezende intervém a partir de 1981, de imediato com uns vitrais bem marcantes. Mas não era a primeira intervenção de Júlio Rezende numa igreja. 4 anos antes, em 1977, também nesta mesma freguesia, em Ramalde, mas na Igreja de Nossa Senhora do Porto, em Requesende, Júlio Rezende havia já produzido um belíssimo sacrário em bronze. Ao longo da década de 70 e no início da década de 80, a construção de raiz das igrejas católicas entre nós, como foi o caso da Igreja de Nossa Senhora do Porto em Requesende, ou aqui, a Igreja de Nossa Senhora da Boa Vista, refletem já as novas preocupações no que a arquitetura dos templos católicos concernava,
na sequência das diretrizes que haviam sido ditadas pelo Concílio de Vaticano II, nomeadamente no que diz respeito à organização espacial dos templos, com uma preocupação de uma maior proximidade da Assembleia dos fiéis em relação ao espaço mais sacro da Igreja. Mas o Concílio Vaticano II vinha também chamar a atenção para a necessidade da intervenção da arte nas igrejas. No fundo, esse velho apego em relação ao belo que sempre tanto preocupou ao longo dos séculos os responsáveis pela construção de novos templos. E estes novos, do final do século XX, tinham também que ter essas intervenções artísticas, recorrendo aos artistas contemporâneos. E é nesse contexto que temos então esta intervenção de Júlio Rezende, no início da década de 80, aqui, nesta igreja. Uma intervenção que se vai prolongando ao longo dos anos. E importa destacar também aquilo que ele vai aqui operar entre 1985 e 1986, nomeadamente um conjunto de 15 placas cerâmicas que evocam os passos da Paixão de Cristo. Ou aqui, então, junto ao batistério, um dos lugares de maior relevo da Igreja. Podemos aqui contemplar uma intervenção igualmente em cerâmica vidrada que nos representa a Ascensão de Cristo. Mas as intervenções em espaços sacros de Júlio Rezende prosseguirão durante os anos seguintes e importa aqui na área metropolitana do Porto destacar o ano de 1998, quando ele produz um grande conjunto de vitrais para 3 outros templos. 3 vitrais representando São Veríssimo, para aquela que era a sua freguesia de residência, Valbom, em Gondomar. Vai também produzir 2 vitrais para a igreja do antigo mosteiro de Grijó, em Vila Nova de Gaia, representando a Santíssima Trindade e a criação do mundo. E também para uma outra das mais marcantes igrejas da cidade do Porto, relacionadas com a nova arquitetura saída do Concílio Vaticano II, para a igreja de São Martinho de Sudefeita, onde um vitral representa a ressurreição de Cristo. Pouco tempo depois da sua grande intervenção na igreja de Nossa Senhora da Boa Vista, Júlio Rezende irá assinar, já em 1987, aquela que é considerada como uma das suas grandes obras em espaço público. Aqui, no edifício dos Passos de Conselho de Matosinhos, inaugurados em dezembro desse ano. Importa dizer que havia uma grande expectativa em torno deste projeto, da autoria de um dos outros grandes nomes da Escola de Arquitetura do Porto, Alcino Soutinho. De resto, o imóvel acabará por obter vários prémios e merecer elogios rasgados da crítica, não só nacional, mas até internacional. E uma grande expectativa porquê? Porque este iria ser o primeiro grande edifício público construído no nosso país após a Revolução do 25 de Abril de 1974. E Alcino Soutinho quer plasmar isso mesmo, o novo espírito de liberdade e muito especialmente do poder local livre e democrático. E isso torna-se particularmente evidente aqui, na Sala das Sessões, que nos aparece sem paredes, de tal forma que o munícipe que aqui viesse tratar de qualquer assunto poderia perfeitamente abeirar-se e assistir à livre discussão dos políticos, ou quem passava na rua, também através das janelas, podia contemplar esse debate em transparência. Mas para esta Sala das Sessões, a Câmara Municipal e o arquiteto Alcino Soutinho vão querer coroá-la com uma intervenção artística e vão desafiar Júlio Rezende para aqui produzir um extenso mural cerâmico. Um painel cerâmico onde são evidentes os temas do mundo marítimo que domina Matosinhos. As algas, os peixes, as gaivotas, mas também os guindastes do Porto de Leixões ou as chaminés das treineiras. E sim, os peixes
estão também presentes. É um painel que, no entanto, apresenta uma particularidade muito interessante. É que ele não se desenvolve apenas ao nível do piso térreo. Afinal, ele tem uma segunda parte, ou uma cota superior. E é aqui em cima, no espaço da galeria destinado ao público que vem assistir e intervir nas reuniões da Câmara Municipal de Matosinhos, que nós percebemos o título que Júlio Rezende deu a este seu magnífico painel, o Cavaleiro do Mar. Só que este não é um cavaleiro qualquer. O pintor inspira-se naquela que é uma das principais lendas, das lendas fundacionais de Matosinhos. Aquela que explica a origem do topónimo, a origem do nome Matosinhos. Um episódio lendário que remonta ao ano 44 depois de Cristo, quando o senhor romano da região, a partir de um extenso areal, de uma praia que não tinha nome, entra com o seu cavalo pelo mar dentro. Só que algo de miraculoso vai acontecer. O cavalo não vai entrar pelo meio do mar, mas, milagrosamente, vai cavalgar sobre a superfície do oceano sem se afundar. E por isso mesmo, Júlio Rezende representa-nos no piso inferior todo esse mundo aquático, esse mundo debaixo do mar, das algas e dos peixes. Entretanto, o cavalo finalmente termina esta sua milagrosa cavalgada quando para junto de um barquinho que passava ao largo. Nesse barco vêm a bordo dois homens, Teodoro e o Etanásio, que transportam um corpo, o corpo do seu mestre, Santiago, que irão sepultar alguns dias depois em Compostela. E é deste encontro de Caio Carpo, senhor romano, com Santiago, que se dá a conversão do senhor romano ao cristianismo. E no regresso à praia sem nome, um novo milagre vai acontecer. Cavalo e cavaleiro serão totalmente cobertos por vieiras, por essas conchas que se tornarão um símbolo da devoção e dos caminhos de Santiago. E também por isso podemos contemplar neste painel de Júlio Rezende essas conchas que se vão colando à garupa do animal. Quando chegam totalmente cobertos, totalmente matizados de vieiras à praia, o senhor romano passará a ser conhecido como o Matizadinho. E a praia onde tudo isto aconteceu, a praia do Matizadinho, dando assim origem a Matosinhos. Algo que nos é aqui magistralmente narrado por Júlio Rezende, nesta sua obra, uma das suas mais famosas intervenções num espaço público. Entretanto, no início da década seguinte, nos anos 90, Júlio Rezende volta a viajar bastante por África, Cabo Verde, Moçambique, pela Índia, Goa e também pelo Brasil. Produz imenso na sequência dessas viagens, que também o vão influenciar, nomeadamente do ponto de vista estético. E em 1994, aqui na cidade do Porto, é construído um novo edifício para abrigar os serviços centrais do Instituto Politécnico do Porto. É um projeto do arquiteto Filipe Oliveira Dias. E Júlio Rezende é desafiado para fazer aqui uma intervenção artística. Nasce assim Juventude e Educação, este extenso painel cerâmico, onde Rezende volta a um tema que de algum modo havia abordado há já quase 30 anos atrás, quando havia produzido um fresco para uma das salas do Palácio da Justiça e onde esta questão da ligação da infância e da juventude ao ensino era um motivo central. Tinham decorrido quase 30 anos. E as abordagens de Rezende agora ao mesmo tema são, no entanto, muito diferentes do ponto de vista plástico e estético. Dessa visão ainda muito figurativa, algo neorrealista do Palácio da Justiça, avançávamos agora aqui para uma abordagem já muito expressionista, em muitos aspectos, claramente abstrata.
A não muitas centenas de metros de distância do Instituto Politécnico do Porto, localiza-se o IPO, o Instituto Português de Oncologia, cujo Centro Regional do Norte foi inaugurado em 1974, a 17 de abril de 1974. Ora, o IPO do Porto vai registrar na década de 90 um grande conjunto de intervenções, de ampliações, como é o caso do edifício central de cirurgia ou a unidade de cuidados continuados. E é neste contexto que em 1992 vai surgir aqui no átrio principal desta unidade hospitalar uma relevante intervenção de Júlio Rezende, este painel cerâmico. Estamos longe já da arte figurativa de Rezende, aqui claramente uma intervenção muito abstrata, mas onde é evidente algo que também nesses inícios da década de 90 transparecia nas suas pinturas, fruto das viagens que tinha desenvolvido em África e no Brasil. Nas suas intervenções são agora muito caracterizadas por estas cores vivas, radiosas. Embora nestes caminhos da história estejamos a trilhar como que um roteiro da arte pública de Rezende e apenas na área metropolitana do Porto, e mesmo assim de um modo muito sucinto, porque muitos outros painéis, muitos outros murais ficaram por visitar, não nos podemos esquecer, no entanto, que desde os anos 40 o artista vinha-se evidenciando em muitas outras áreas da sua produção artística, tornando-se de facto num nome incontornável do panorama da arte no nosso país. Rezende vai-se notabilizando também na pintura, na gravura, na serigrafia, noutros trabalhos cerâmicos, no vitral e até em algumas áreas um pouco mais desconhecidas, como é o caso da sua produção de cenários e de figurinos para o teatro e para o balé. Não admira por isso que as suas obras estejam presentes em importantes museus e em relevantes coleções particulares, não só no nosso país, mas também no Brasil, na França, na Bélgica, na Finlândia, na Noruega, em Macau. Obras espalhadas por muitos lugares, incluindo, que não podia deixar de ser, aquela que quase durante 50 anos foi a sua terra, Gondomar. E é aqui, bem no centro de Gondomar, no Largo do Souto, que em 1996 Rezende vai produzir um mural para colocar no centro de um lago, um mural com duas faces. E aqui, de alguma forma, a temática remete-nos para esse outro painel que ele havia produzido pouco tempo antes em Matosinhos, já que aqui, emergindo das águas, são de novo essas figuras marinhas, as algas, os peixes, as conchas, que dominam esta abordagem. Nome maior da arte portuguesa de meados e da segunda metade do século XX, nem por isso Júlio Rezende deixou de marcar também o início do século XXI com a sua arte pública, nomeadamente naquela que sempre foi a sua cidade, a do Porto. Com efeito, o artista ficará associado a importantes obras que terão lugar no Porto no início da nossa atual centúria. É o caso, por exemplo, do Estádio do Dragão, construído em grande parte para o Euro de Futebol 2004. Este estádio foi inaugurado em 16 de novembro de 2003. Uma obra do arquiteto Manuel Salgado, que já se havia nobilitado com a sua intervenção do Centro Cultural de Belém, em Lisboa. É exatamente no interior do estádio, numa das suas áreas mais nobres, que Júlio Rezende vai desenvolver um extenso painel de azulejos com cerca de 800 metros quadrados, onde nos aparecem representados os nomes dos cerca de 50 mil sócios que o Futebol Clube Porto tinha nessa altura. Além, claro, de outros motivos ligados à prática desportiva e também a momentos marcantes e festivos da história do Futebol Clube do Porto. E, como não podia deixar de ser, presente está também o icónico dragão.
Poucos meses depois da inauguração do Estádio do Dragão, em junho de 2004, era concluída aquela que podemos considerar como a última grande obra em espaço público de Júlio Rezende, na sua cidade do Porto. E de novo, neste início do século XXI, aquelas foram as últimas intervenções de Rezende, ficariam associadas a uma profunda intervenção urbanística, uma obra de enorme relevância, não só para o Porto, mas também para toda a área metropolitana. Ou seja, 1 metro de superfície, que não raras vezes não é tão assim de superfície quanto isso, como é evidente aqui, na estação do Bolhão. A intervenção de Rezende numa extensão de 1 metro não era uma novidade. Com efeito, já nos anos 90, Rezende havia produzido painéis para a estação do Metropolitano de Lisboa, para a estação de Sete Rios, ali mesmo junto ao Jardim Zoológico. E aqui, no Porto, 1 metro fica associado nas intervenções, nas estações, a nomes de relevo da Escola de Arquitetura do Porto, nomeadamente de Eduardo Souto Moura. Em várias dessas estações temos também significativos apontamentos artísticos, como é o caso, por exemplo, dos azulejos de Álvaro Cisa Vieira, na estação de São Bento. Mas Rezende é desafiado para intervir na estação daquele que é um dos lugares mais icónicos do Porto, o Bolhão, o mercado do Bolhão. E este painel de azulejos fica, de algum modo, marcado como um corolário da sua obra, porque afinal aqui vemos na mesma expressões algo abstratas, mas também aqui numa síntese do que foi a sua intervenção em espaço público. Voltamos como um pouco à Ribeira Negra, a sua obra maior, com elementos figurativos, que também nos levam também para o início da sua obra. Aqui encontramos as figuras populares, as figuras do povo, que Rezende tantas vezes pintou de uma forma muito real, outras mais abstratas, mas aqui nos trabalhos do mercado, as vendedoras do mercado do Bolhão. Aqui encontramos também aquelas que foram as cores que ele sempre privilegiou nos seus painéis cerâmicos: o azul, o verde, o amarelo. Esta é também uma obra que tem muito a ver, afinal, com aquele que era um dos grandes objetivos sempre presentes na obra de Rezende, a sua preocupação na função social do artista. E ela é por demais evidente aqui, na estação de metro do Bolhão, um local onde diariamente é cruzado por milhares e milhares de pessoas. Rezende, que morreu a 21 de setembro de 2011, em Valbão, não muito longe de Gramido, na sua também Gondomar. Rezende que nos deixa um importante legado artístico, não só na sua obra pública, mas também em muitas outras expressões. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, outros, seguramente, futuros caminhos da história.